Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos na noite de hoje, em especial ao 3 vezes poderoso mestre, irmão Luiz Carlos Coelho, ao irmão Vanim, ao irmão Pitã, ao irmão Geninho, delegado da região das Hortênsias, e agradecer em especial ao irmão Vanim por ter me convidado, como eu digo, a mentir um pouco aqui para vocês, né? E nós vamos mais fazer uma conversa, vocês podem interromper a hora que quiser, não tem problema nenhum, tá? Então, eu gostaria de apenas fazer uma primeira apresentação, né? Em 1988, eu publiquei um livro que foi editado pela Mercado Aberto, teve seu lançamento na Feira do Livro, em Porto Alegre, teve noite de autógrafos e tudo. E esse livro chama-se Sobre a Origem do Homem. Tá? É um livro que trata sobre o desenvolvimento do cérebro humano ao longo dos milhões de anos de evolução. Me deu um bocado de trabalho, naquela época não existia internet, eu tive que pesquisar em vários livros e coisa assim. Mas eu acho que o trabalho ficou bem feito, as edições estão esgotadas, a própria editora não existe mais. E eu deixo aqui ao 3 vezes poderoso mestre, como mimo, para o acervo da loja, um exemplar do meu livro. Então, portanto, hoje de noite, nós não vamos falar nada sobre o livro. Nós vamos falar outra coisa do livro, né? O livro, um dia, se vocês quiserem, eu falo sobre ele. Hoje o que nós vamos falar é um assunto que eu, até antes de começar, aqui conversei com alguns irmãos que também têm o mesmo apreço pelo assunto. Se funcionar, ajuda. Isto. Bom, muitos anos atrás, eu já não me recordo quando, eu comecei a me interessar sobre a Segunda Guerra Mundial. E isso faz lá mais de 40, 45 anos atrás. E funcionou no meu cérebro, não sei por que cargas d'água, como se fosse uma espécie de um karma, um encosto, que se apoderou de mim. E nesses últimos 45 anos não houve um dia sequer que eu não tenha lido alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, ou visto algum documentário, ou me lembrado de algum fato. Eu não posso dizer para vocês o que acontece, mas é assim. E, inclusive, vários sonhos. Já me disseram que eu fui reencarnado, alguma coisa, mas não acredito. Enfim, li muita coisa, não me tornei um especialista, mas adquiri um conhecimento relativamente bom. Tanto na parte da história, quanto na parte dos equipamentos, que eu também me dediquei muito ao estudo dos equipamentos, né? E, além disso tudo, né, desde as épocas que eu 12, 13, 14 anos de idade, que eu gosto de fazer miniaturas, e até me tornei cirurgião plástico justamente porque eu já gostava de fazer as miniaturas, né, a parte dos detalhes da coisa. E até hoje, e ainda, se Deus quiser, ainda vou continuar fazendo, são miniaturas que nem essa, o hobby se chama plastimodelismo, né? Então, aqui no caso é um KV-1S, um tanque soviético, isso aqui é antes da fase da pintura, né? E aqui depois dele já feito, já com a pintura acabada, né? Esse hobby aqui no Brasil ele é pouco difundido, é pouco conhecido, alguns mais antigos já ouviram falar dos kits da Revel ou coisa parecida. Eles foram, mas eu continuei, né? E na Europa, eles levam muito a sério, na Espanha, principalmente no Japão também, né? Então a gente procura fazer o mais perfeito possível. E aí, nessas, é que tem que estudar, que esse tanque tinha um canhão de 76 milímetros, que ele podia perfurar tal blindagem, assim por diante. Então era um contexto de coisas e que não me deixava sossegar, que aquilo tudo ficava girando na minha mente. Esse é um outro trabalho meu. Esse é um KV-1B Ecrami, que daí ele já usava placas de 5 centímetros a mais na blindagem presas por parafusos. E cada um tinha detalhes, coisas assim interessantes. A caixa de marcha dele era tão absurdamente ruim que eles levavam uma marreta dentro do tanque para poder passar as marchas.
porque na hora do pega para capar, tu não tem que ficar achando a margem, eles davam uma marretada, né? Então isso aí tudo, quando começa a ler, é que vão surgindo, são detalhes muito grandes, né? E normalmente eu demoro em torno de uns 3 meses para fazer uma maquete dessas aqui, e ao todo dá para fazer umas 4 ou 5 por ano. Essas aqui é as que eu ainda tenho para fazer. Essas aqui são específicas só da Segunda Guerra Mundial, sem contar as outras, né? Então, aqui nós temos tanque, peças de artilharia, carros de combate, temos caminhões, tudo isso aqui tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. A parte moderna não aparece, que é o dobro disso, né? Que é mais uma vez isso, né? Bom, enfim, como eu acredito em reencarnação, eu acho que a minha mulher diz que eu acredito, né? Que eu vou conseguir terminar de fazer tudo. Mas o que eu quero contar para vocês hoje é uma história muito interessante. Vocês não vão encontrar em livros e vocês não vão encontrar na internet. E vocês vão ser uma das poucas pessoas que escutaram essa história, que na realidade essa palestra eu acho que eu só dei umas 2 vezes. Essa é a 3ª vez que eu dou essa palestra. É uma história na Segunda Guerra Mundial, em vez de ser história da Segunda Guerra Mundial. Pois muito bem. Acontece que era o ano de 1991, eu era um jovem cirurgião plástico, já faz um tempo isso, né? E eu estava trabalhando em Ijuí, no Hospital de Caridade de Ijuí. E sentado na sala dos médicos, eu recém tinha iniciado minhas atividades em Ijuí, não conhecia pouquíssimas pessoas e tal. E eu sei que passou um cardiologista, ou cardiologista, e conversou com o médico da UTI. E disse para ele assim, e eu quieto ali, né, muito discreto. E o cardiologista assim, como é que está o nazista do leito 7? Aí os meus olhos já fizeram assim, né? Tá, não, ele está bem e tal, vai se escapar dessa e tal, Tá, aí ele foi embora, aí eu virei pro médico da UTI e disse assim, que história é essa de nazista do leito 7? Aí ele disse, não, ele combateu na Segunda Guerra Mundial. Eu digo, tá, mas ele combateu pelo lado dos brasileiros? Não, ele combateu pelo lado dos alemães. Aí eu, tá bom. Aí, calmamente, imagina tu passar a vida inteira estudando sobre Roma e tu descobre que na outra sala tem um centurião pretoriano possível de conversar contigo, né? Aí eu não podia perder a oportunidade. Levantei pé a pé, como quem não quer nada, cheguei lá no leito 7 da UTI, é um senhor, obviamente, né? Virado para lá, eu estava desse lado, chamava-se ele Ewald Hupp. E aí, como é que se começa uma conversa assim, né? Eu estava até dizendo, tu não conversa com esse tipo de pessoa, eles não te conhecem, eles não sabem, né? Mas enfim, daí eu perguntei, seu Ewald Hupp, ele estava virado para lá, ele só fez, tá. Aí eu disse, ó, sou o doutor Eliandro, sou novo na cidade e tal. E aí não tinha por onde escapar, eu tinha que ir direto na veia do velho, é óbvio, né? Aí eu fiquei sabendo que o senhor lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele, só assim, ele nem chegou a olhar para a minha cara ainda, né? E aí eu perguntei, e o senhor lutou em qual arma das Forças Armadas Alemãs? Aí ele disse, na Waffen-SS. Eu digo, ah, meu Deus. Aí eu perguntei para ele, e que posto era o senhor? Aí ele disse, Untersturmführer. Eu não sei muito, mas casualmente eu tinha lido que Untersturmführer era segundo tenente. Aí eu digo, o senhor foi segundo tenente? Aí o velho abriu os olhos e deu uma coringada no canto do olho para mim, né? Aí eu perguntei, mas o que o senhor fazia? Ele disse, eu era comandante de tanque. E eu digo, mas que tanque o senhor pilotava? Ele disse, o Tiger. Disse, o Panzerkampfwagen 6, né? Aí o velho se virou um pouquinho mais e olhou bem para minha cara, né? Não, é impressionante.
Aí eu disse para ele, mas em qual das divisões da Waffen-SS o senhor lutou? E ele me responde, na 12ª. Aí me gelou. Aí eu disse, o senhor lutou na Hitlerjugend? Aí o velho se acomodou um pouco mais na cama, né? E olhou bem na minha cara. Aí aqueles olhos, eu nunca mais esqueci o olhar do velho. Era isso aqui, ó. Era um olhar de águia que ele tinha, era uma coisa absurda. A gente tinha medo só de olhar pro velho. Depois vocês vão saber por quê. Muito bem. Para resumir a história, claro, não vou abusar da paciência, o cara na UTI, tu imagina tu lá enchendo a paciência do velho lá. Daí eu digo, ó, senhor Evaldo, o senhor não me leve a mal, mas eu posso vir voltar a conversar com o senhor? Ele disse, pode. Tá, e me foi embora. No outro dia eu tinha que voltar para Vacaria, que eu trabalhava nas duas cidades ao mesmo tempo. E fiquei em Vacaria mais ou menos uns 3, 4 dias e voltei para Ijuí. Claro, a primeira coisa, fui direto lá na UTI, entro na UTI, olho para o leito 7, aquele lençolzinho esticadinho assim, ó. Eu digo, você foi, velho. Daí eu perguntei para a enfermeira, vem cá, tem alguma notícia ali do seu Evaldo Rupp? Ele tá bem, ele foi para o quarto. Eu fui voando lá para o quarto dele. Para resumir a história, durante 2 anos e meio, todas as quartas-feiras de tarde, eu ia conversar com ele. Todas as quartas-feiras de tarde, durante 2 anos e meio. E é interessante porque tinha os filhos dele não sabem dessa história. Isso que eu estou contando para vocês, os filhos não sabem. E aí eu sei que, claro, muito cordialmente, eu tinha que me aproximar, o negócio não era muito fácil, eu queria conversar com o seu Evaldo. E aí sentava lá e levava os livros e conversava com ele. E se alguém tem descendência alemã, sabe que geralmente eles não são muito abertos, né? Mas depois que eles pegam a confiança, a coisa muda de figura. E foi isso que eu consegui. Eu peguei a confiança dele e me tornei um verdadeiro amigo dele. Depois eu vou mostrar para vocês. Inclusive ele assinou um dos livros, esse aqui, ó. Daí eu levei para ele, esse aqui, ó, a 12ª SS Panzer Division. Daí ele assinou para mim, e aí ele botou aqui a assinatura dele, Evaldo Rupp, Untersturmführer, o número de série dele, Panzer Pioneer Battalion, da 3ª Companhia. Esse é o que ele levava naquele disco que eles levavam aqui, porque os americanos são 2 plaquinhas, né? Uma plaquinha fica no corpo e a outra plaquinha menor o sujeito leva para dar baixas, quando o sujeito morre, né? E os alemães não, era um disco ovoide, que ele era serrilhado no meio, ele era de alumínio, e ficava essas informações em cima e embaixo. E aí, então, se quebrava aquela plaquinha, deixava a plaquinha, a parte que ficava presa, no corpo, e levava só a outra plaquinha e dava baixo. Diz, ó, esse aqui você foi, não tem mais volta. Né? E aí ele me contou toda a história dele. Eu vou resumir para vocês, porque é muito comprida, né? Então, ele nasceu no dia 30 de junho de 1927. Ele nasceu em São Paulo, ele é brasileiro nato, ele era brasileiro nato. Os pais eram alemães. O pai era médico farmacêutico, na época era assim, né? Médico farmacêutico. E eles vieram, então, para a Grande Santa Rosa e tal. E em 1930 ali por volta de 1935, por ali, já começava a haver inimizades na Europa. A guerra começou em 39, mas já começou a dar alguns ares que o negócio ia ficar encrespado. E começaram aqui no Sul já a perseguir os alemães, já não podia-se mais falar alemão nas ruas, as escolas de alemão foram fechadas, e o pai dele era alemão nato, né? Então eles resolveram voltar para a Alemanha, e o próprio Hitler já tinha feito uma convocação aos alemães natos que voltassem para a Alemanha para a reconstrução da Alemanha. Então em 1938 eles voltaram para a Alemanha, a família inteira, ele então com 11 anos de idade. Muito bem, para vocês terem uma ideia, em 11 anos de idade tu entrava na juventude hitlerista. No início, quando o Hitler assumiu em 1930, em 1933 se transformou chanceler,
né? E, como qualquer doutrina, eles começam a modificar o pensamento, né? Então eles começam também pelos jovens. E aí, primeiro era opcional. O guri podia entrar na juventude se quisesse. Depois já se tornava praticamente obrigatório. Se ele não entrasse, ele já não podia nem ir para a faculdade. E assim foi, né? E a primeira coisa que eles ganhavam era essa adaga aqui. Daí imagina o piazinho com uma adaga ganho pelo próprio governo. Se achava, né? Óbvio que se achava. Então a adaga é igualzinha a essa aqui, ó. Essa aqui. Então eles ganhavam isso aqui, a própria da juventude hitlerista, que é um losango com a suástica no meio. E diz aqui Blut und Ehre, sangue e honra, né? Então, o seu Ewald Höpp pertenceu à juventude hitlerista. E aí, eles já começavam a ter treinamento militar em 1938. A guerra não tinha começado, mas já tinha desde 1934. Eles já tinham treinamento, as crianças já tinham treinamento militar. Então era comum, aqui a adaga, como eu mostrei para vocês, era comum os gurizinhos de 9, 10, 11 anos de idade já manusearem equipamento de verdade, com bala de verdade e tudo. Então, para pegar, vamos dizer assim, esse estímulo, né, e não ter medo, né, de um dia ter que usar de verdade. E é claro que a piazada achava o máximo isso, né? Qual piá de hoje que não ia querer puxar o gatilho de uma metralhadora dessa, é óbvio, né? Já ficou louco com os videogames, imagina de verdade, né? Então, e existia mais a campanha publicitária no próprio governo, que hoje o sujeito era da juventude hitlerista e amanhã, então, provavelmente ele seria um oficial do exército, né? E isso tudo era uma lavagem cerebral, vamos esclarecer bem isso, né? Mas que funcionava. Então, fica à vontade. Muito bem. Então, como eu disse, praticamente todas as crianças tinham que ser da juventude hitlerista, não tinha como se escapar. Esta aqui é uma criança que foi da juventude hitlerista, não é seu Ewald. Alguém sabe quem é essa criança? Exatamente. Esse é o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. Ele foi da juventude, mas credo, mas não tinha como não ser. Não tinha, todas as crianças tinham que ser da juventude hitlerista, né? Vamos voltar lá ao seu Ewald. Então, quando iniciou a guerra, em 1939, ele tinha, então, se ele era de 27, ele tinha 12 anos, e já estava na escola militar, com 12 anos e tal, mas ele não tinha entrado em combate ainda. E por volta de 1942, ele já servia na Luftwaffe. Ele era piloto. Ele era, com 14 anos, ele era piloto de Stuka, de um Ju-87 Stuka. Esse aqui é o modelo D, eu não consegui a foto bonita do modelo B, que era o que ele via, que é a frente aqui um pouco diferente. Claro que ele fazia só a observação, ele não entrava em combate. Com essa idade eles não botavam ele em combate, mas ele tinha que sobrevoar e localizar as unidades inimigas. Na Rússia, isso já em 42. A Rússia, depois nós vamos ver, foi invadida em 22 de junho de 1941. Isso era em 42, na área de Kiev. E aí eu sei lá pelas tantas que ele foi atingido. O Stuka dele foi atingido, ele teve que pular de paraquedas, só que ele estava sob o território russo. Aí eu me danei, né? Se eu pular de cara, se eu cair ali, tchau para mim, né? Os caras não faziam prisioneiro. E aí bateu uma rajada de vento e levou ele de volta para as linhas alemãs. Essa foi a primeira dele, né? Aí ele voltou para as linhas alemãs. Aí ele chegou lá embaixo, tal, disse, não, esse negócio de voar não vai dar certo. Não, eu quero é ficar no chão, porque daí pelo menos eu sei onde é que eu estou. Daí ele saiu da Luftwaffe e foi ingressar na Waffen-SS. Tá? O que é a Waffen-SS, para vocês entenderem? A SS é Schulstaffel, tá? Era uma entidade paramilitar, eles não eram militares, eles não pertenciam ao exército, eles eram paramilitares. Né? Vamos dizer assim, eles seriam os profanos, né? Enfim,
Aí existia 3 grandes eixos, a Allgemeine SS, que era a geral, existia a SS Totenkopfverband, que eram os bonzinhos que cuidavam dos campos de concentração, e existia a Waffen-SS, Waffen é a armada. Então existia a Waffen-SS armada, que era como se fosse um exército próprio do Hitler. Eles tinham que jurar ao Hitler, coisa arada, e interessante aí é que está que a maçonaria, nessa época, ela tinha sido completamente extinguida. Ela era proibida na Alemanha nazista. Sim, mas eles não desapareceram, os maçons não desapareceram. E entre os oficiais e generais existiam muitos maçons. E muitos foram para a Waffen-SS. Muito dos rituais usados na Waffen-SS, da mística usada na Waffen-SS, foi porque muitos oficiais eram maçons. Mas eles não, vamos dizer assim, eles não foram descobertos, eles usavam aquilo e aquilo agradava o Heinrich Himmler, que era o chefe da Waffen, e achava aquilo tudo muito bonito, porque o coitado do Himmler, ele não tinha cultura nenhuma, ele era um tronco, um tosco, ele não tinha... Aí vinha o cara lá e fazia todo um auê, ele achava a coisa mais linda do mundo. Então a própria Waffen-SS tinha toda essa mística, graças aos oficiais que eram da maçonaria. Então começava pela seleção. Tu tinha que ter no mínimo 1,78 m para entrar na Waffen-SS, e tu tinha que provar a tua ascendência ariana até o ano de 1800. Tinha que provar que tu era alemão, tua família era alemã desde 1800. Isso no início. Daí foi criada então a primeira divisão Panzerwaffen-SS, que era Leibstandart Adolf Hitler. Depois vocês vão ver que esses critérios eles tiveram que ser abandonados, porque não tinha mais gente com essa característica. Daí eles começaram a baixar para 1,74 m, aí lá pelas tantas não precisava ser mais alemão, podia ser belga, podia ser francês, podia ser russo, podia ser ucraniano, podia ser inglês. Só tinha 2 que não podia, óbvio, né? O judeu e o polonês, os 2 esses aí não podiam. Mas teve, lutando pela Waffen-SS, praticamente todas as etnias, porque no final da guerra, tu não tem tu, vai tu mesmo. E assim foi mesmo. Tá? E esse pessoal aqui também, como eu disse, eles tinham todo um ritual, e até, inclusive, detalhes que não estão escritos nos livros. Eles eram obrigados a ter 2 lenços, lenço de bolso, 2 lenços. Daí eu perguntei para o seu Evaldo, mas por que 2 lenços, né? Não, um era para a gente usar, e o outro tinha que ser imaculado, ele tinha que ser branco, ele não podia ter absolutamente nem nada. Mas por quê? Não, e o oficial, ele via, ele olhava, se o lenço, esse branco não tivesse branco, ia para o cacete. Para quê? Para oferecer para uma donzela, se ela precisasse. Tu vê o que é o detalhe da coisa. Oh, você vai se importar com um lenço branco, levando chumbo? Os caras tinham que ter um lenço branco e tinham que estar imaculado para oferecer para a tal da donzela. Que se fosse aparecer, né? Muito bem. Aí também eles tinham já a versão mais, vamos dizer assim, robusta, né, porque eles já tinham ganho aquela adaga quando eram da juventude hitlerista. Aí quando entravam na Waffen-SS, eles ganhavam essa adaga aqui. Eles não usavam em combate, isso aqui era só para uniforme de gala que eles usavam, nunca foi usado em combate. E aí, escrito nela, está escrito Meine Ehre heißt Treue, minha honra chama-se lealdade. E eles eram absurdamente fanáticos, e o pior, extremamente bem treinados, muito bem treinados. E eles tinham coisas que ninguém na época fazia, e que hoje em dia é feito. Eles dividiam os pelotões por tipo sanguíneo. Tu é A positivo, tu é O negativo. Não, tu vai para... O O negativo podia ficar, porque o O negativo é doador universal. Mas eles dividiam por sangue os pelotões. Porque se o cara levasse chumbo durante a batalha e perdesse sangue, eles não tinham bolsinha de sangue para estar ali. Eles passavam o sangue direto de um para o outro. Isso era feito. Então eles tinham esse kitzinho,
que eles levavam junto e praticamente durante a batalha pegava lá o cara que estava um pouquinho melhor e passava um meio litro, 700 ml, passava para o sujeito que estava mal e salvava vidas. Hoje, os SEALs americanos usam esse processo. Eles são divididos por grupos sanguíneos para poderem sobreviver. Porque tu imagina, tu tem um cara extremamente saudável e o outro está morrendo. O que tu pode fazer? Tu só pode passar sangue para ele, mas tem que ser compatível, senão não dá certo. E eles já tinham isso. Ninguém nunca tinha pensado numa coisa parecida com isso. E a Waffen, nem o próprio exército alemão, usava esse sistema. A Waffen-SS, quando começou, tinha pouquíssimas pessoas, em torno de 2.000, 3.000, coisa parecida. Final de 1945, eram 38 divisões, mais de 800.000 soldados da Waffen-SS. Das divisões da Waffen-SS, as mais conhecidas é a primeira, a Leibstandarte Adolf Hitler, a segunda, que era a Das Reich, essa aqui é a Totenkopf, essa aqui era a Viking, e essa aqui era do seu Evaldo, que era a 12ª, que era a Hitler Jugend. Muito bem, então no dia 22 de junho de 1941 começou, então, a guerra entre a Alemanha e a Rússia. É óbvio que isso aí não ia dar certo. A Rússia, na época, tinha 150 milhões de habitantes e a Alemanha tinha 50. Não tem como um país de 50 milhões de habitantes tomar conta do outro que tem 150 milhões. É óbvio que ia dar porcaria isso aí. Mas o Hitler não se convenceu e se atracou no pau com os russos. E o negócio foi muito feio, mas feio demais. O que eu quero dizer para vocês é que vocês veem nos filmes lá dos americanos, esqueçam aquilo, pessoal. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os russos. Só para vocês terem noção da proporção da guerra, cada divisão alemã que lutava contra os ingleses, canadenses, neozelandeses, americanos, depois do desembarque da Normandia, cada divisão que lutava contra esse pessoal, tinha 10 divisões alemãs lutando contra os russos. Essa era a proporção. Então, para aí vocês terem ideia que a guerra de verdade foi aqui, entre a Alemanha e a Rússia, não foi lá na Europa, aquilo lá foi creche, aquilo foi brincadeira de criança, comparado. Claro, tiveram batalhas, depois nós vamos ver muito sérias, mas aqui o bicho pegou. Aqui não é, a maldade corria muito solta. Muito bem. Uma das piores, a pior batalha da Segunda Guerra Mundial foi em Stalingrado. Tá? Essa é uma famosa cena que, quem me disse que viu aquelas coleções da Renés, aqueles livros cinza, tem essa foto lá. Isso aí ficava na praça, no filme, aquele Enemy Gates, que é Círculo de Fogo, uma das cenas iniciais se passa nessa fonte, é muito interessante. Enfim, aí morreu gente para chuchu. Todo o 6º Exército von Paulus foi capturado em Stalingrado. Mais de 300 mil homens, 210 mil morreram, 90 mil foram para a Sibéria. E depois voltaram dali 10 anos, 5 mil. Então, 85 morreu lá na Sibéria. Entre esses 5 que voltaram, estava a irmã do seu Ewald Hupp. Ela era enfermeira. E ela estava no 6º Exército von Paulus. E ela foi capturada viva e foi para a Rússia, foi para a Sibéria. Imagina o que a coitadinha não sofreu. A coisa foi tão absurda, que quando ela voltou para Berlim, eles moravam em Berlim, em 1955, 10 anos depois da guerra ter terminado, ela bateu na porta, que era da casa dela. A mãe era viva, o pai já tinha morrido. Por sinal, o pai, o médico esse, morreu, morreu no norte da África, ele era do Africa Corps, e os outros 3 irmãos homens dele morreram na Rússia. Tá? Então ela bateu na porta e abriu a mãe dela. A mãe dela olhou e disse, não tem pão velho. E pum, bateu a porta de novo. Ela bateu de novo, e com aquela delicadeza típica, eu já disse que não tem pão velho. E ela disse, eu sou sua filha. Não tinha como reconhecer ela. Não tinha, era impossível. A mãe não reconheceu a filha, né, do tanto que ela sofreu. Então, tu imagina um sujeito contar isso para ti. Isso é uma coisa... por sinal, um dia quase que eu matei o velho. Quase.
eu inventei de levar os hinos cantados pela Waffen-SS. Eu levei o aparelho de som, e fita, ainda não temos de fita. Botei a fita, apertei no play. Uma das coisas que eu mais me arrependi na vida foi feito isso. O velho quase morreu. Ele não parou de chorar durante umas 3 horas. Quando escutou aquelas, nunca mais levei a tal da fita para ele escutar. Os hinos da Waffen, imagina, fazia o quê? 60 anos que ele não escutava aquilo. Né? Bom, muito bem. Outra grande batalha que houve foi a Batalha de Kursk, que foi em julho de 1943, houve o maior confronto de tanques da história, praticamente 3.000 tanques de cada lado. E os alemães perderam essa batalha, e por sinal, em Stalingrado é que começou a derrocada alemã, porque daí os russos começaram a vir para cima deles, né? Mas tem histórias fantásticas, e uma delas estava o seu Ewald Höppl lutando, porque ele lutou no Mar de Azov, em Mariupol, eles conseguiram fazer 100.000 prisioneiros russos lá, foi um feito histórico, e às vezes lutaram em Kiev também. Em Kiev ele não era da 12ª ainda, ele era da primeira, da Leibstandarte. E quem era o comandante naquela época da Leibstandarte era esse sujeito aqui chamado Sepp Dietrich. E era um sujeito sui generis, ele era um general, era um Field Marshal. Ele era o comandante máximo da primeira, e ele não se aguentava. Ele tinha que ir lá guerrear junto com o soldado raso. Ele achava como a linda do mundo era guerrear junto com o soldado. Aí é óbvio que o superior disse, mas vem cá, meu filho, tu é o general, tu não pode, se tu morrer, tu vai estudar história, tu não pode morrer numa batalha. Ele não se aguentava, ele ia lá lutar junto, ele adorava aquilo. E aí, uma das situações, o seu Ewald estava junto com esse sujeito, dentro de uma trincheira. Mais adiante, tinham outros alemães na outra trincheira, mais ou menos uns 10 metros de distância, tinham outros alemães. E o pau comendo e a bala comendo. E aquele pessoal da trincheira da frente tinha que ir mais adiante, porque os russos estavam vindo por trás. Eles tinham que ir para frente, porque senão ia morrer todo mundo. E o Sepp Dietrich disse, óbvio, vocês têm que ir. E os caras, não vamos. E a bala comendo. Esse sujeito aqui pegou uma granada chamada M24, que eles usavam geralmente dentro da bota, pegou a granada, abre aqui por trás, puxa um pininho aqui, puxa uma cordinha, e jogou nos alemão, no pessoal dele mesmo. Quando aquela granada que não teve a descolgar, que saiu que nem gato lá de dentro, mas tinha que ser, porque se não fizesse, todo mundo ia morrer. Então era nesse nível que a coisa funcionava. E o seu Evaldo contou essa história, e essa aqui é uma granada muito boa, se chamava amassador de batata, e ela podia ser jogada muito mais longe que a granada americana, que praticamente era só isso aqui, tu não tem como com a tua mão jogar tão longe quanto essa aqui. Depois tiveram versões que eram 3 granadas, depois 6 granadas, enfim, são detalhes, né? E aí eu perguntei para o seu Evaldo, e assim de maneira geral, né, a Waffen-SS era a queridinha do Hitler, né? Tinha o exército já era, imagina, uma coisa já de 200, 300 anos, o exército prussiano, coisa rara, mas tinha a Waffen-SS, que era um tigrão, que era comparado com o exército. Aí, vem cá, seu Evaldo, mas não dava muito ciúmezinho, assim, entre o exército oficial, o Heer, né, que se chama HER, e a Waffen-SS, porque vocês recebiam o melhor equipamento, todo o equipamento top ia direto para a Waffen-SS. O equipamento, o que sobrasse, ou o standard, tem que ir para o exército. Então, a Waffen-SS, aqui é a granada que eu mostrei para vocês. E aí, eles recebiam as metralhadoras e coisa arada, depois nós vamos ver ali. E ele disse, no início até que sim, até que houve a Batalha de Demiansk. Demiansk foi uma batalha na Rússia, que estava o exército lá combatendo e se apertaram. Se apertaram, estavam levando cacete dos russos e ia dar problema. Os russos já estavam fechando o pocket, já estavam fechando, e depois que tu fecha aí fica muito complicado sair dali. Aí então tu tem que fazer um exército inteiro retirar. Não é fácil tu fazer um exército, então tu tem que pegar a tua peça de artilharia, desmontar ela, virar de costas. É mais quando tu está lutando
boxe e virar de costas para o outro cara. É óbvio que não vai dar certo esse negócio. Então alguém tinha que ficar segurando o exército russo. E aí foi pela primeira vez que a primeira divisão segurou. E todo o exército conseguiu se retirar, enquanto que os negros lá ficaram se atracando na onça, só na unha, né? E aí o pessoal do exército começou a dizer, não, mas esse pessoal é fora da casinha mesmo, então já que eles são fora da casinha, a gente vai usar quando precisa. Mas daí eles começaram a ter respeito pela Waffen-SS, eles realmente respeitavam o pessoal da Waffen-SS. E uma das perguntas que eu fiz para o senhor Evaldo, vem cá, senhor Evaldo, mas o que era pior na guerra? Era o medo, a fome, o frio, o calor, o que era pior? Ele olhou bem para mim e disse assim, o sono, a falta de sono. A falta de sono era muito pior do que a fome, muito pior do que a dor, muito pior que o medo, não tinha coisa pior que o sono. Aí eu perguntei, mas que história é essa de falta de sono? Eu ficava só sem sono durante as batalhas, mas nem sempre estava em batalha. Eu disse, não era assim que funcionava. Eu digo, mas como que não era assim que funcionava? Aí ele disse assim, não tinha as bruxas da noite. Eu digo, mas como assim bruxas da noite? Daí depois, claro, depois eu fui estudar, né? As bruxas da noite era o pelotão 500, até por sinal saiu um livro em português, eu já encomendei, mas não chegou ainda. As bruxas da noite, pelotão 588. É um pelotão inteiro de aviação, pelotão inteiro, formado só de mulheres. Piloto, comandante, os instrutores, mecânicos, tudo era só mulher. E elas voavam nesse avião aqui, que era um Polikarpov PO-02, tá? Um avião da Primeira Guerra Mundial, ele é feito de lona. Tá, mas isso aqui na Segunda Guerra Mundial, qualquer tirinho abatia. Não, mas não era assim que funcionava. Essas maluquinhas, elas levantavam voo todas as noites, onde elas sabiam que tinha os alemães, elas levantavam voo alto, aí desligavam o motor do avião. Tum! E elas vinham plainando. Então, tu não tinha como saber de onde é que o avião vinha. E só dava aquele barulho do ar passando pela lona, que lembrava as vassouras das bruxas. É só um assovio. E elas largavam bomba em cima dos alemães. Mas não era para matar. Quer dizer, não era para se matasse, ótimo. Mas eles mataram muito pouco. Mas não era para deixar dormir as criaturas. E eles não conseguiam dormir. Essas malucas jogaram 23 mil toneladas de bomba em cima dos alemães. 23 mil toneladas de bomba só em cima dos alemães na Rússia. E muitas foram. A Rufina, essa aqui, foi uma das mais condecoradas. Até por sinal, eu dei essa palavra no curso de História lá em Vacaria, e a moça ficou muito impressionada com essa história. O TCC dela vai ser sobre as bruxas da noite, que também chamado Bruxas de Stalin. Muito bem. E ele disse, realmente, a falta de sono era um absurdo. E a gente dormia, às vezes, dentro do tanque, o tanque funcionando, claro que tu não estava, em cima do motor tu conseguia dormir, porque o sono era um absurdo, mas tinha que dormir. Muito bem. Aí eu estava falando da metralhadora, aí eu perguntei para ele alguns detalhes das armas, que eu adoro essas coisas, né? Aqui um Sturmgewehr 44, essa aqui é uma Maschinengewehr 42, que é a segunda metralhadora mais produzida, antes era a 34, essa aqui. E aí ele foi lá dentro no quarto e me trouxe uma bala original dessa metralhadora, que é essa aqui, da Segunda Guerra Mundial. É uma 762. Eu tenho guardado. Ele também me deu uma outra, que é do fuzil KR-98K. Essa aqui é uma bala traçante do fuzil. Ele dizia que isso aqui era um baita pepino, porque de noite tu dava o tiro, ela era traçante. Daí tu avisava onde é que tu... Sim, mas o inimigo também sabia onde é que tu estava. Então quem usava isso aqui, o cara tinha que sair, dava o tiro, tinha que sair correndo, porque tu dizia onde é que tu estava, né? Enfim. É assim... Aí, essa metralhadora aqui, eu perguntei, mas ela era tão boa assim? Porque a história diz que ela era muito boa, tanto é que os modelos modernos das metralhadoras se baseiam nessa aqui, da Segunda Guerra Mundial, na MG-42. Ele disse que ela era ótima. A gente brincava, ele dizia, a gente brincava de atorar trilho de trem com ela. Eles pegavam o trilho de trem, cravavam em pé, e mais ou menos a 150 metros eles atoravam o trilho de trem com a metralhadora. Ela tem uma cadência de 1.500 tiros.
O som dela não é de metralhadora, como a gente vê no filme. Não, o som dela é como se tivesse um pano sendo rasgado. Diz que os americanos, quando escutavam o barulho das metralhadoras, diz que era correndo o mato, tipo um bicho. Porque imagina se atorava um trilho de trem que ia fazer com uma pessoa. É óbvio que não sobrava nada, né? Enfim, aí ele me contou várias histórias, mas eu vou escolher uma delas que eu achei a mais interessante. Ele era Pioneer Battalion, ou seja, antes de ser comandante de tanque, ele era sapateador, ele ia na frente para descobrir o tamanho do teu inimigo e coisa arada, para saber com quem é que tu vai lutar, se tem tanto tanque. Mas o cara vai, tecnicamente, ele está entrando dentro do território inimigo. Mas eles iam em 3, no máximo, em cima de um Schmidt-Wagen, um Kubelwagen, enfim, isso lá na Rússia. Aqui uma MG-34, aqui uma MP-40, esse negócio cilíndrico aqui onde eles guardavam a máscara de gás, aqui está a M24, e eu já vou falar sobre esse negocinho que tem aqui atrás, ó, tá? E aí ele foi pego, ele e os outros 2 amigos dele foram pegos pelos russos. Aí tá, pegaram eles, levaram lá para o comandante russo, ele não sabia falar absolutamente nada de russo, os caras não sabiam falar absolutamente nada de alemão, é óbvio que não se entenderam, e era verão isso, era verão, e ele só viu que o comandante fez assim com a cabeça para levar eles para matar, tá? Então eles tiveram que ir, eles sempre levavam uma pazinha aqui atrás, dobrável, e eles tiveram que cavar a própria cova. Então os 3, eles começaram a cavar por volta das 10 horas da manhã, para tu cavar uma cova com aquela pazinha demora, não é fácil tu cavar uma cova. E ele disse assim, mas eu não vou morrer hoje. Hoje eu não vou morrer. Mas como não vai morrer? Tinha mais 3 soldados russos com metralhador e estavam os 3 ali desarmados. E eles não podiam conversar, porque se eles conversassem em alemão, os russos não iam gostar, né? E eles não conversavam. E o que ele fez? Ele se encebou para cavar a cova dele. Ele foi se encebando e os outros 2 cabeção miseráveis fizeram a cova antes e levaram bala, caíram dentro da cova, ele teve que enterrar, botar... Por que não mata e deixa assim no meio do mato? Eu perguntei para ele, não, porque daqui a pouco tem urubu em cima. E aí tu tá andando, quem tem fazenda sabe, tu tem os urubu, alguma res morreu lá, entendeu? Você tem um montão de urubu. É a mesma coisa, então alguma coisa já começa a perceber. Então, se não tem nada, fica tudo despercebido. Muito bem. Aí os 2 alemães morreram, e aí tinha os 3, e ele foi cavando e se encebando, e aquilo era verão, já estava perto do meio-dia, os caras estavam com fome, e ele se encebando, e os caras já estavam meio que cochilando. E aí tinha um cara que estava do lado dele, estava com a metralhadora na mão e tudo, e estava suando, e ele tirou o capacete, o russo tirou o capacete para se refrigerar, ele não teve dúvida, ele pegou a machadinha dele e deu na cabeça. Aí ele diz assim, abriu que nem um coco, né? Abriu que nem uma melancia, abriu a cabeça do russo, se atracou no pau nos outros, imagina a força do cara, e matou os outros 2. E aí ele pegou a metralhadora, deu mais uma rajada ao Léo, para dizer que, em tese, ele teria morrido, e foi ao mundo, correu. Aí eu perguntei, mas daí o senhor pegou a metralhadora? Ele disse, para quê? Para se defender? Mas não adianta, meu filho, a metralhadora tem 50 tiros, vai vir 500 atrás de mim, o que eu vou fazer com 50 tiros? Não vou fazer nada, vai me atrapalhar, aquele treco é pesado, e foi ao mato, sem nada. Isso aí foram 3 dias os russos atrás dele, 3 dias os russos atrás dele. E aí eles tinham por norma que depois de 3 dias sem comer absolutamente nada, tu poderia pegar essa, que se chama aqui bread bag, tu podia abrir, aqui dentro tinha pão frito, aí tu passou 3 dias sem comer, tu podia comer aquela ração de pão frito, e em tese tu teria mais 3 dias, mas daí tu teria que achar comida, então seria o máximo. Aí então tá, deu a noite do 3º dia, e ele não tinha mais nada para fazer, ele não ia conseguir, os caras estavam no encalço dele. E aí ele olhou ao longe assim, tinha
uma choupanazinha russa, daquelas casinhas de camponês russo, tinha uma luz de vela, mas é óbvio que não ia ter energia elétrica lá, né, em Kiev. Aí ele bateu, era de noite, os russos estavam longe, ele bateu e abriu uma senhora, uma mulher mais velha, e ele olhou para a mulher olhou para ele, a mulher viu que ele era alemão. Disse: eu não tenho mais nada para fazer, porque eu já estou exausto, não tem mais, não consigo mais correr, acabou, não tem mais o que fazer. Aí a mulher olhou para ele, abriu a porta, deixou ele entrar, sabia lá Deus o que ia acontecer. Aí a mulher empurrou a mesa da cozinha, imagina, a choupanazinha tinha 3 peças, né? Empurrou, tirou o tapete e abriu um alçapão embaixo. E fez assim para ele. Aí tá, que ele entrou ali dentro, seja o que Deus quiser. Tá, naquela noite é óbvio que daí os russos apareceram. Eu não entendia nada, só escutava os caras falar lá em cima e tal, e aí isso, aquilo, lá, e caminhava por cima. Aí eu perguntei para ele: vem cá, o senhor não tinha medo? Aí ele me disse assim: a gente era treinado para não ter medo. O que tinha que acontecer, tinha que acontecer. Então a gente não tinha medo. Não tinha medo. Isso depois nós vamos ver que acontece mesmo. E aí, enfim, os russos caminharam lá dentro, coisa errada, e eles não são bobo, né? Eles viram que só tinha véia dentro de casa. Eles passearam, olharam quantas laranjas tinha guardadinho, tinha 3 laranjas, tinha não sei o que, bababá, isso depois ele me contando. Eu sei que os russos foram embora naquela mesma noite. E ela não abriu, ela não afastou a mesa, não tirou ele lá de baixo. Dito e feito, na outra noite, ele não comeu nada, ficou lá embaixo. Na outra noite os russos aparecem. Tinha ainda as 3 laranjas. Ou seja, ela não estava dando de comer para ninguém. Entendeu? Tu entra na casa de uma véia, tem 3 laranjas, no outro dia não tem nenhuma, já começa a suspeitar. Entendeu? Que ela está dando comida pro cara. É óbvio, né? Não, estava tudo igualzinho. Os russos foram embora. Na outra noite, os russos apareceram de novo. E a velha não tinha tirado ainda as coisas. Ele estava lá embaixo. E os russos olharam de novo, se convenceram que não tinha ninguém, porque ninguém comeu. Só as coisinhas que a velha comeu, só tinha um prato sujo, só ela comeu, entendeu? Os caras são inteligentes, né? Aí eles foram embora. Aí naquela noite ela empurrou a mesa, levantou o tapete, abriu e deu um pão de milho para ele. Diz que aquilo ali não teve, diz que nunca mais esqueceu o gosto daquele pão de milho que ele comeu ali. Diz que nunca mais ele comeu nada parecido. 6 dias praticamente sem comer nada e tu ganha um pão de milho quentinho. Imagina o que é o gosto daquilo. Ela deixou mais ali até aquela noite e aí muito interessante, ela tirou ele lá de dentro, chamou. E aí ela disse: fica aí, fez ele sentar na frente da mesinha, da mesa da sala de jantar, vamos dizer. Foi lá dentro e pegou uma caixinha de madeira, bem poidinha, coitadinha. Sentou na frente dele, imagina, ela russa e ele alemão, tu não tem como se comunicar. E ela abriu a caixinha e pegou as fotos dela com o marido e 2 filhos homens. Aí mostrou para ele. E fez ele dizer que tinha visto os filhos dela, como se ele tivesse identificado os filhos dela. Por que isso? Porque ela salvou ele. E se por acaso ele reconhecesse os filhos dela, em alguma situação, que ele salvasse os filhos dela. É óbvio que tu não vai, são 3 milhões de soldados, como é que tu vai? É óbvio que ele nunca viu, né? Mas tu vê que é interessante como é o que a guerra faz. A mulher estava sofrendo, ela não queria entregar o alemão, ela queria ter o trunfo de ter a esperança de salvar ele, para ele salvar os filhos dela. E aí, então, saiu naquela noite e conseguiu voltar para as linhas alemãs de novo, né? Só um detalhe interessante, né? O Hitler ele invadiu a Rússia em junho de 1941. E ele queria invadir antes, mas não deu. Não deu porque o Mussolini não se aguentou e invadiu a Grécia. E a Grécia é logo ali embaixo, tu não tem como invadir um outro país aqui se teu flanco está desprotegido. E na Grécia tinha os ingleses, então era só os ingleses subir e pronto, já tinha acabado o ataque alemão.
Aí o Mussolini foi lá e tomou-lhe um pau, mas tomou-lhe um pau até pelo meio dos olhos. Aí o Hitler chamou os generais dele, general Gamelin, que era o responsável. Eles não tinham invadido a Rússia, eles estavam esperando resolver o problema da Grécia, né? E aí eu tenho aqui, isso aqui é escrito pelo Heinz Guderian, né? Então, o rodapé da página 158. Então, para tu saber isso, tu tem que ler o livro tudo e sublinhar as coisas, né? Aí é interessante, porque assim, ó, os italianos, eles não é que eles eram maus soldados, eles só não queriam guerrear, só isso. Então, eles não estavam a fim de guerrear. Então, qualquer 2 tirinhos, os negros se entregavam. E isso aconteceu no norte da África, 1 para 10. Eles tinham 10 vezes mais que os ingleses e se entregaram para os ingleses, 1 para 10. Né? Eles não queriam, para que eu vou morrer? Eles não se entregaram. Aí o Hitler perguntou para o general Gamelin, e aí, para a gente acabar com essa história da Grécia aí, quantas divisões a gente precisa? Aí o Gamelin, tá, mas só um pouquinho, os italianos vão junto ou não vão junto? Disse, não, como é que fica? Aí o Gamelin, nas palavras do general Gamelin, se a Itália permanecer neutra, terei necessidade de 4 divisões. Se a Itália marchar conosco, terei necessidade de 12 divisões. O que acontecia? Não dá, na guerra tu não pode ir com alguém que não faça o trabalho. Tu vai lá mandar o sujeito fazer um negócio, não faz, tu vai ter que fazer o trabalho dele, entendeu? Não deixa eu com as minhas 4 que eu faço o trabalho. Não me põe os outros juntos, que vai dar problema. Então, realmente, mas apesar que teve uma divisão chamada Divisão Azul, que era feita pelos italianos, que era dentro da Waffen-SS, que os caras lutavam. Mas, no contexto geral, não eram chegados muito no batente, não. Tem um filme muito interessante chamado Mediterrâneo, é uma comédia que se passa com soldados italianos, é muito interessante. Enfim, aí o seu Evaldo contando, ele teve vários comandantes, esse aqui é o Kurt Panzermeier, depois nós vamos ver, ele foi comandante, esse aqui foi comandante da 12ª, ele já estava na 12ª, aí nessa situação, eu tenho o livro dele aqui do Kurt Panzermeier, não tem em português, só tem em inglês. Aí eu levei lá para o seu Evaldo olhava aqui, não sabia inglês, obviamente, aí ele olhava as fotografias da tia e tal, e identificava as pessoas e tal. Aí uma das coisas mais interessantes que eu vi, essa foto tem naquele livro. Aí o seu Evaldo olhou essa foto aqui, parou. Aí eu perguntei, o que foi, seu Evaldo? Aí eu disse, não, eu disse para ele, né, esse aqui é o Max Wundt, esse aqui é o Kurt Panzermeier e esse aqui é o Piper, né? Ele olhou, ficou quieto um pouco e disse assim, fui eu que fiz essa bandagem no Wundt. Eu me lembro disso, que ele se feriu e fui eu que fiz essa bandagem. Pô, aí é para matar, né? Você está conversando com um cara que fez a bandagem do sujeito ali no campo, né? É impressionante, né? Aí, como eu estava dizendo, depois, então, ele foi, primeiro, tu não vira comandante de Tigre de uma hora para outra. Primeiro, tu vai ser, no máximo, é um gunner. Gunner é o cara que dispara, que é o atirador, é o que mira, o gunner. Depois, sim, que tu vira um comandante. Então, daí, isso já em 1943, final de 43, aí ele já não está mais na Rússia, ele já está na 12ª, e aí, é interessante, a 12ª, ela foi criada em 1943, com os que eram da classe de 26 e 27. Faça a conta quanto esse pessoal tinha. Tu nasce em 1926, e tu vai entrar numa divisão Panzer em 1943, tu tem 16 anos de idade. Ele tinha 17, ele tinha 16 anos, tinha os 17. Uma divisão inteira foi formada com soldados de 16 e 17 anos de idade. Mas não se iludam, porque todos eles já tinham combatido na Rússia. Todos eles já tinham combatido na Rússia. E aí vocês vão ver o que deu. Aí a divisão foi formada e eles foram mandados para o norte da França. Isso em junho de 44. Vou pular essa parte aqui. Esse aqui é o Heinz Guderian, que escreveu aquele livro ali, foi o que inventou a estratégia dos blindados, enfim.
Esse aqui foi um dos maiores ases de tanques da Segunda Guerra Mundial, destruiu 152 tanques inimigos e mais de 200 peças de artilharia, chamado Mikhail Wittmann. Aí eu fui ler sobre ele. Mas por que leva uma criatura a ser tão bom assim? Por quê? Se tu tá num tanque, tem um russo do outro tanque, por que o cara é tão bom? Claro, ele morreu. Ele morreu no dia 8 de agosto de 1944, o tanque dele foi atingido por traça, por aviões, por um Typhoon, um foguetão desse tamanho, ele morreu. E aí, o que aconteceu? É interessante, as coisas nessa vida não são de graça. Elas não são de graça, elas não acontecem de graça. Ele vinha de uma família abastada, não digo rica, mas abastada. E eles eram fazendeiros. E ele era o primogênito da família. E eles tinham lavoura. Ele, como sendo o primogênito, ele era o responsável por todas as máquinas que tinha. Os tratores, as colheitadeiras, não sei o quê. Então ele tinha que entender muito bem de mecânica. Ele tinha que saber pelo ouvido quando o motor estava dando problema. Ele tinha que saber de ouvido quando tu estava forçando demais o motor de um trator. Só, entendeu? E além disso, ele adorava caçar. Era um excelente caçador. Tá, aí começa a guerra e tu dá um tanque para um cara desse. O cara entende tudo de mecânica e é um excelente caçador. É óbvio que deu no que deu, né? Pois ele sabia aonde que o tanque podia passar, onde que não podia passar, se o chão é muito fofo, não é fofo, tu entra com um tanque ali, ele se afunda. Até por sinal, é interessante, eles tinham os manuais desse tanque eram todos ilustrados, pareciam umas mulherzinhas, era um negócio bem bacana. E para eles saberem se o tanque podia passar, eles tinham que, um ficava nas costas do outro, subia nas costas do outro, e eles tinham que caminhar com um pé só, com o cara atrás. Se não afundasse, o tanque podia passar por ali. Interessante, né? Os caras fizeram o cálculo, não vai botar o tanque, primeiro tu testa se pode passar ou não. Então, isso eram detalhes, né? Enfim, então esse era o Mikhail Wittmann. Aqui era o time dele, esse aqui é o Voo, que foi o atirador dele, depois ele teve o próprio Tiger dele. Mas, enfim, é um livro inteiro só sobre o cara. Enfim. Muito bem. Aí eu parei de conversar com o seu Evaldo e tudo, naquela época não tinha internet, tudo, depois ele morreu, ele me mandou a última carta dele, eu tenho aqui a última carta dele, me mandou em 1996, ele estava morando em Tuparendi, uma carta muito legal, depois se vocês quiserem ler, enfim, aí depois veio a internet, coisa lá, aí eu fiquei, e aqui aparece ele, num das fotografias eu consegui achar ele era o atirador, justamente do comandante aqui, e na época era a 101ª, era o seu Evaldo, que era esse aqui. Ele nunca viu essa foto, ele morreu antes de ver essa foto. E ele foi condecorado várias vezes, recebeu Cruz de Ferro de 2ª classe, que eu tenho aqui, essa aqui não é dele, a dele deu para o neto, eu fiquei muito bravo, mas não adianta, né, vai dar para o neto, né. Que era a Cruz de Ferro de 2ª classe, que usava aqui no segundo botão da túnica, era usado para dentro. Né? E a Cruz de Ferro de 1ª classe era usada aqui. E a Cruz de Cavaleiro, que era usada aqui em cima da lapela. Né? Então, tinha também todas essas condecorações. Tal. Esse aqui é a Deutschlandkreuz. Né? E essa aqui é a que ele ganhou, que era a Cruz de Guerra com Espadas, que era usado no mesmo lugar da Ritterkreuz, que é a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, que era uma condecoração altíssima, só que essa aqui ganha fora de combate. Por que ele ganhou essa cruz aqui? Porque eles estavam lá na Rússia e os tanques deles tinham que ir para dentro, e não tinham, o tanque afundava, o terreno era muito macio, só que eles tinham que ir, senão os caras iam morrer. E aí ele teve a ideia de entrar num capão e cortar as árvores fininhas e fazer toções com esses galhos e botar na frente dos tanques, vários toções, e aí os tanques conseguiram passar e salvaram os caras lá. Daí ele ganhou essa cruz aqui. E a cruz de Cavaleiro, que é a mais famosa, que vocês veem nos filmes, elas tinham vários graus. Tinha primeiro essa aqui, que era só a Cruz de Cavaleiro, depois a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, depois a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho e espadas,
depois a cruz de cavaleiros com folha de carvalhos, espadas e diamantes, e depois a cruz de cavaleiro com espadas, diamantes e dourada. Só teve um sujeito que ganhou isso aqui, só um sujeito, que foi o Hans Ulrich Rudel, que ele era um piloto de Stuka. A história desse cara aqui é fantástica. Muito bem. Então essa aqui, como eu disse, é o símbolo da 12ª. Era tudo piazada, uma piazada, 16, 17 anos de idade, os caras combatendo. E já ganhavam as medalhas. Os guris eram possuídos, eles eram possuídos. Tá? E os que eles gostavam de fazer era guerrear. Eles queriam entrar em batalha. Aí houve o desembarque na Normandia. Eles estavam aqui. A 12ª estava aqui. E eles entraram em combate. Foi o primeiro combate deles que eles entraram. Foi como sendo a 12ª. Aí eles foram lutar na cidade, se escreve em francês Caen, mas se pronuncia Caen. Eles foram lutar na cidade de Caen. Aqui eles lutaram os britânicos e os canadenses. Eles entraram aqui. Um exército inteiro. Eles calcularam que iam tomar a cidade de Caen, que era importante, era muito importante, para conseguir avançar em direção à Alemanha. Eles calcularam que em um dia eles tomavam a cidade. Eles demoraram 1 mês e meio para tomar a cidade. E só tinha piá de 16 e 17 anos lá. Depois, se vocês lerem, tinha comandante canadense que se desesperou, que choravam, porque não tinha como tirar aquela piazada de lá. Eles lutavam enfurecidamente, eles não acreditavam que tivesse uns piá lá de 16, 17 anos do outro lado. E aí o seu Evaldo, esse aqui era um dos comandantes, Joachim Peiper. Aqui vocês veem aquelas condecorações que eu falei, talará, aqui a Totenkopf, essa aqui é a Groß Deutschland, enfim. E o seu Evaldo Rupp lutou aqui, nessa aqui, se chama Abadia da Normandia. Normandia Abbey. Aqui tinham 100 soldados da 12ª. O seu Evaldo era um deles. Morreram 97. O seu Evaldo e mais 2 conseguiram sobreviver. E foi o seu Evaldo que foi o responsável por quebrar os trequinhos. Ele levou 97 fichinhos dos amigos dele, porque eram tudo amigos, e entregou lá. Ó, esses 97 aqui deu para eles. Enfim. Claro que no final da guerra, daí o negócio começou complicado, e o Hitler pedia até para crianças de 12 anos de idade combater, porque não tinha mais ninguém, né, para a Volkssturm, né, que daí os velhos, foi tudo para combater. Agora, uma coisa interessante que vocês não... assim, ó, um livro, nesses anos todos, depois eu procurei na internet, não encontra, é uma coisa absurda. Qual é o índice de deserção dos americanos no último mês da guerra? Todo exército tem um índice de deserção. Tu pula para o outro lado porque tu não quer morrer. 15%. Um absurdo, isso é uma vergonha absurda. Tu ter 100 soldados, ter 15 pularem para o outro lado, para o lado dos alemães. Os alemães não desertavam porque eles estavam defendendo a terra deles. Não adiantava desertar assim, entendeu? Mas os americanos estavam no último mês da guerra. Eles iam ganhar a guerra de qualquer forma. Os russos estavam lá sentando o cacete do outro lado. Para que eu vou morrer se a guerra vai terminar? E os caras desertavam para o lado dos alemães. Isso não é visto, nem vai ser visto em lugar nenhum. Isso é uma das maiores vergonhas da história militar do mundo. Tu ter um índice de 15% de deserção. Coisa absurda, absurda. Bom, daí depois o seu Evaldo foi para lutar na Hungria. E depois, no finalzinho da guerra, já era a semana passada, dia 8, fez 74 anos que terminou a guerra. Ele estava no Tirol, na Áustria. E aí não tinha mais tanque, não tinha mais nada, não tinha mais combustível, não tinha quase mais munição, não tinha mais nada. Estava no fim da guerra, né? E tinha uma última coisa que precisava fazer, que era destruir uma ponte. E eles não queriam se entregar de jeito nenhum para os russos. Eles não queriam se entregar a esse equipe. Se tivesse que se entregassem para os americanos, porque nos russos eles iam morrer na certa, né? E aí tinha que destruir uma ponte, lá no Tirol, na Áustria. E eles botaram as cargas de explosão e não explodiu a tal da ponte, não explodiu a ponte. Ou seja, alguém tinha que ir lá e se explodir.
com a ponte, para garantir que a ponte fosse explodida. Então tinha se encher de granada e lá se explodia, a ponte explodia junto. Quem é que vai? Aí o senhor Evaldo, eu vou. Aí ele se juntou de granada, aquelas M24 ali, e foi para a ponte. A ponte tinha duas guaritas, um para o lado deles e a guarita para o outro lado. Eles sabiam que do outro lado já tinha americano, mas eles não sabiam que tinha americano desse lado aqui. E ele foi correndo, foi para se explodir, foi para se matar. E aí o americano da guarita dá um tiro nele. Pau! E pega no capacete, pega na cabeça e ele cai no chão. Então, aí ele me disse, o tiro que era para me matar, me salvou. Porque se não tivesse me acertado, teria me explodido. Aí os amigos dele conseguiram resgatar ele. Aí a guerra terminou dali 2 dias. Aí eles foram feitos prisioneiros. Aqui a piazada, isso aqui tudo é prisioneiro. Olha a casa das criaturas, né? Imagina. Aí ele foi para Dachau. Ele foi para o campo de concentração de Dachau. Foi um julgamento. E toda a Waffen-SS foi considerada não soldados. Aí o bicho pegou. Vários tiveram condenação à pena de morte por um enforcamento, vários, enfim. E ele estava lá, só que ele não entendia nada de inglês, absolutamente nada de inglês. E estava lá de sangue doce, estava quentinho, ninguém estava querendo dar tiro nele, estava num lucro monstro, né? E aí terminou o julgamento e ele perguntou para o amigo dele, mas vem cá, o que deu? Não, nós fomos condenados à morte por enforcamento. Tá? Na internet vocês encontram isso aqui, são 12 rolos de 20 minutos cada um, eu assisti todos eles. E eu consegui achar, aqui está o Sepp Dietrich, e aqui está o Piper, o Joachim Piper. Né? Fuçando, mas olhando para ver, ele me disse que lá o número dele era 68. Aí eu consegui achar ele está aqui, ó. Esse aqui, esse é o Ewald Hupp. Isso aqui está aí na internet. Aí aparece ele aqui no fundo. Aí ele foi condenado à morte, mas aí, a história é muito comprida, não vou explicar agora. Mas depois passaram para a prisão perpétua. Tá? E ele foi para a Inglaterra, para um campo de concentração na Inglaterra. Ele é prisioneiro. E ele me disse que nunca sofreu tanto no campo de concentração como ele sofreu na guerra. Tá, mas o que aconteceu? Não, para ter uma ideia, teve uma vez que eles me botaram na solitária durante 1 mês. Aí eu perguntei, tá, mas era tão ruim assim? A água era pela cintura. Eu tive que ficar 1 mês na solitária com água pela cintura. Tinha que cagar, mijar, tudo, comer com água na cintura durante 1 mês. Imagina, isso não tem cabimento. E aí, lá dentro daquele campo de concentração inglês, tinham mais brasileiros que tinham lutado pelo lado dos alemães. Aí eles conseguiram se comunicar e em 1946, um deles conseguiu fugir, veio para o Brasil, conversou com o Itamaraty e disse, tem mais brasileiro lá, natos, no tal campo de concentração. Ele foi repatriado em 47, ele foi repatriado e libertaram ele. Em 1947. Então, esse aqui é a única coisa que eu tenho, que ele me mostrou, que é um recorte de jornal da época, brasileiros, filhos de alemães, foram mobilizados na Alemanha. E aqui aparece o detalhe, ó, contra a Rússia, o primeiro a ser ouvido pela reportagem foi o Ewald Hupp, diz ter nascido em São Paulo, que tem alguns parentes em Porto Alegre. Com a idade de 11 anos, acompanhado de seus pais, foi levado para a Alemanha, onde ainda se encontram os mesmos. Ocasião em que inicia a profissão de ferreiro e mecânico. Com a guerra, foi convocado, integrando a infantaria nazista, foi designado para o fronte de Kiev, na Rússia, onde combateu e foi ferido na cabeça e braço, daí ele recebeu medalha por ferimento, né? Com decoração da Cruz de Ferro. Na realidade não era a Cruz de Ferro, era aquela cruz que eu disse, que é cruz de guerra com espadas, que equivale a uma Cruz de Ferro. Né? Atualmente, Evaldo tem 20 anos de idade, 1947, e aí ele diz assim, contra a Rússia pegaria novamente em armas, pois na luta contra os soviéticos perdeu seus 4 irmãos. A irmã conseguiu sobreviver. Tá, já estou quase no fim. Aí ele veio para o Brasil. Aqui ele, muito, imagina, só isso que eu tenho, né? Aí ele foi julgado. Por quê? Ele lutou pelo lado errado, ele era brasileiro, lutou pelo lado do inimigo.
Aí tu tem que ser julgado. Aí ele foi condenado. Qual foi a condenação dele? Só um pouquinho. Tu pega um sujeito com 20 anos, que tem uma experiência militar absurda, tu vai fazer o quê com esse sujeito? Botar ele dentro de uma cela? Não. A pena dele foi servir no Exército Brasileiro, com a mesma patente que ele tinha no Exército Alemão, segundo tenente. E uma das coisas, assim, ó, muito raras, ele me mostrou. A cruz que ele recebeu do próprio Goering. O Hermann Goering entregou na mão dele a medalha dessa aqui. Aí, uma coisa muito, muito rara, ele me mostrou o papel que ele podia usar sob o uniforme brasileiro, as condecorações que ele tinha ganhado, lutando contra o exército brasileiro, pelo lado dos alemães. Um negócio raríssimo. Mas ele disse que nunca usou, disse que nunca usou, que é muito afrontivo esse tipo de coisa, né? Porque doía, né? Tu usar um negócio que matou os outros caras. Daí ele disse que nunca usou. Enfim, aí depois ele saiu do exército e foi mecânico. E aí morreu em 17 de dezembro de 2006. Muito bem. Aí, o que isso tem a ver com a maçonaria? Contei muito pouco sobre a maçonaria, né? Mas eu vou explicar para vocês, pelo menos da minha parte, o que tem a ver, né? Um sujeito que faz uma coisa bem e ele repete várias vezes aquilo, ele se torna um especialista, certo? Se o sujeito reclama, e ele reclama muito bem, e ele reclama durante muito tempo, ele se torna um especialista em reclamar. Durante a minha vida, passei por várias situações bastante difíceis, mas com certeza nenhuma parecida com o que o seu Evaldo passou. Então, o que eu aprendi com ele foi não reclamar. Não reclame. As pessoas felizes, elas reclamam muito menos do que são as infelizes. Então, na maçonaria existem 4 pilares. Isso não tem em instrução nenhuma, não tem. Até o grau 33 não tem. É adquirir o conhecimento, aumentar o conhecimento, aperfeiçoar a parte moral da pessoa, elevar a parte espiritual e a caridade. Esses são os 4 pilares da maçonaria. Eu acrescentaria mais um: não reclame. Isso faz parte do maçom. Não reclame porque tem que ir na loja, não reclame porque a sessão demorou muito, não reclame porque leram 4 peças de arquitetura, não reclame porque tem que ir para Caxias para fazer o consistório e voltar de madrugada. Não reclame. A pessoa que não reclama, o que acontece? Ela não tem opção. Ela tem que fazer aquilo. Se ela tem que fazer aquilo, ela não gasta neurônio se consumindo, porque daí não tem o que reclamar. Tem que ser feito, tem que ser feito. Isso foi o que eu aprendi com o seu Evaldo e foi o que me fez levar até o grau 33. Meus irmãos, eu espero não ter ocupado muito tempo de vocês e me ponho à disposição. Era isso.